paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia e abra em Salmo 96. Aleluia. Salmo 96, versículo 6. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos teus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Então fecha os teus olhos e diante desta presença inestimável, uma presença inigualável, fale com o Senhor. Entrega a Ele a honra e a glória. Abra os teus lábios e chegue na presença do Deus vivo, porque fica bom adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. A Ele é a majestade, o louvor. Pai Celestial, entramos, Pai, na Tua presença, Senhor, através do nome que está acima de todo nome, o nome que venceu a morte, o nome de Jesus Cristo, meu Deus. E queremos, Pai, nesta noite te louvar e te engrandecer, Senhor. Queremos, Pai, estar diante do Senhor para render a Ti, meu Deus, a glória que lhe é devida, Pai. Mesmo, meu Deus, sabendo que nós não éramos, Senhor, merecedores, mas fomos comprados por bom preço, Senhor. E o véu foi rasgado, meu Deus, e por isso podemos, Pai, entrar na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Que nessa noite, Pai, o Teu poder e a Tua autoridade se manifeste neste lugar, Senhor. Que a Tua casa, Pai, seja cheia da presença do Teu Espírito Santo. Que a força e o poder do Senhor se manifeste aqui, Pai, com toda a autoridade, meu Deus. Que aquele que aqui chegou desanimado, cansado, atritado, seja por Ti, Senhor, transformado, meu Deus. Porque nós não somos nada, Pai. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, meu Deus. Então nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos: abre os céus, meu Deus. E como lá em Jacó, Senhor, põe uma escada com o anjo descendo e subindo no meio da Tua igreja, meu Deus. Então, Pai, nós clamamos a Ti e a Ti oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, aleluia. Poderoso, o Rei da Glória.
hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Glorifica Ele, adora Ele, exalta o nome dEle, a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, aleluia, a Ele a adoração de toda a igreja, Salvador, Redentor, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: Jesus, este nome tem poder. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento que a tua igreja está podendo, meu Deus, numa simplicidade, numa coisa tão pequena, Pai, é muito pequena, a gente sabe disso, mas nós estamos podendo fazer alguma coisa, Pai. Nós estamos podendo, meu Deus, levar o Evangelho muito mais do que simples palavras, como o Senhor ensinou, Pai. Nós estamos, meu Deus, de alguma maneira tentando aliviar o sofrimento, levar, meu Deus, a paz e o lenitivo ao coração daquele que está desesperado, para que as pessoas possam saber
que o nosso Deus é muito mais do que palavra, mas o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de cura, é um Deus de libertação, é um Deus de restauração, é um Deus que pega o abatido e fortalece, pega aquele que está no pó e põe de pé, meu Deus. Esse é o nosso Deus, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem fortalecido os nossos braços, o Senhor tem nos dado disposição, encorajamento, e o Senhor tem provido todo o recurso necessário, e com abundância. Nós queremos dizer isto, meu Deus, que a fartura para que a gente possa trabalhar, meu Deus, a fartura para que a gente possa realizar. O Senhor abriu as janelas do céu e derramou bênção sem medida sobre as nossas vidas, Pai. E por isso nós queremos agradecer pela vida de cada irmão que o Senhor está usando, cada família, cada um que ouviu o teu chamado e se dispôs, meu Deus, a participar desta obra, deste projeto, Senhor. Continua fortalecendo aqueles que trabalham, continua inspirando aqueles que estão na oração, continua prosperando aqueles que estão contribuindo com os alimentos, com os recursos financeiros, para que, meu Deus, esse projeto possa glorificar o nome de Jesus Cristo nesta cidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, os alimentos que estão ali, meu Deus, na porta, as ofertas que foram trazidas, nós queremos consagrá-la diante de Ti e pedir para que o Senhor agora possa colocar a mão e multiplicar tudo aquilo, meu Deus, para que a gente possa ir além daquilo que nós estamos pensando, além daquilo que nós estamos imaginando. Nos dá saúde, nos dá criatividade, coloca do teu amor em nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus, que toda a tua igreja seja abençoada, que toda a tua igreja seja fortalecida, pois é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, no nome vivo, santo e poderoso de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia aí ainda fechada e se prepare para que você possa, quando você abrir a sua Bíblia, deixa ela fechada aí. Quando você abrir, você vai abrir glorificando a Deus. Você vai abrir glorificando o nome do Senhor Jesus. E você vai abrir lá em Gênesis no capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, são palavras que são tão maravilhosas quando elas são pronunciadas no meio do culto, quando a gente glorifica. Você não tem motivo de glorificar? Você não tem motivo de adorar? Então glorifique, então adora, então exalta, com a sua Bíblia aberta. Senhor, nós precisamos tanto da Tua palavra, meu Deus. Nós estamos vivendo num mundo de tanta confusão. Nós estamos vivendo num mundo, meu Deus, de tantos conflitos. Um mundo tão instável, meu Deus, que nós só temos a Tua palavra para nos fortalecer e para nos dar, meu Deus, um alicerce seguro, meu Pai. Porque parece que tudo está derretendo no mundo, meu Deus. Tudo está, meu Senhor, se tornando como farelo. As instituições, a segurança, a educação,
o amor, a paz, até mesmo a fé, Senhor, está se consumindo e desaparecendo no mundo, meu Pai. E nós, por causa desta opção que nós fizemos, meu Deus, de sair do mundo, Pai, nós precisamos tanto de que o Senhor possa ser a nossa rocha. Precisamos tanto que a Tua palavra ela possa estar viva dentro do nosso coração, para que seja ela a nossa bússola, para que seja a Tua palavra o nosso GPS, Senhor, para nos orientar, para nos guiar. Que a gente, meu Deus, não fique procurando nem aqui nem ali uma direção, uma inspiração, uma solução, mas que nós possamos ser centrados na nossa fé e que a gente possa tudo que nós precisarmos, que a gente possa, meu Deus, buscar em Ti, Pai. Fala conosco, fala com a Tua igreja, ensina a Tua igreja a Te ouvir falar, Senhor. Por favor, ensina Teu povo a Te buscar, meu Deus. Ensina Teu povo, meu Deus, a Te encontrar, meu Pai. Quebra, Senhor, todo tipo de religião entre nós, Pai. E que a gente possa, meu Deus, servir a Ti de todo o nosso coração, mas como servindo um Deus vivo, que está conosco, que fala conosco, que nos ajuda, que nos consola, que nos guarda, que nos fortalece, que nos cura, que nos liberta e que nos prepara, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo preparados para um dia morar no céu, aleluia, porque no céu não entra pecado, no céu não entra fadiga, no céu não entra dor. Então, meu Deus, fala conosco nesta noite, Pai, e nos ensina aqui mais alguma coisa na Tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, nela estarmos firmados e abençoados, porque a Tua palavra ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para o nosso caminho. Diga em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ler a Bíblia agora, capítulo 8, versículo a partir do número 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então
esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou mais a ele. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando aqui do dilúvio. Nós estamos falando aqui de um período em que a terra foi sentenciada a um juízo divino. E por que essa sentença veio sobre a terra? Porque havia se multiplicado a iniquidade e o pecado imperava de uma tal maneira que era necessário que se houvesse uma nova terra, uma nova geração, um novo começo. Então a palavra de Deus fala que o Senhor levantou então Noé e deu para Noé a inspiração para que ele pudesse fazer uma grande arca, a fim de que nessa arca pudesse ser preservado a obra da criação com relação aos seres vivos. E ele então levou para dentro da arca todo tipo de animais. A Bíblia fala que um casal de cada animal entrou adentro dela, e bem como toda a sua família. E isso aconteceu porque, na verdade, o ser humano estava tão degenerado que ele já não tinha mais condição de, ao ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Porque o convite era para todos serem salvos, mas não houve ninguém que desse ouvido à voz do Senhor. E por causa disso, então, veio o dilúvio, e o dilúvio foi uma coisa muito interessante, porque o dilúvio não foi nada daquilo que alguém já tinha visto, já tinha conhecido. O dilúvio, ele aconteceu sobre um aspecto de sobrenaturais que aconteceram sobre a terra. Nunca havia chovido até então. Por isso que a palavra pregada, ela não foi muito bem recebida, porque quando Noé falava de águas que viriam do céu e águas que viriam da terra, as pessoas, elas se revestiram de tamanha incredulidade, porque nada parecido tinha já acontecido, nunca tinha chovido. A terra até então ela era regada pelo orvalho que descia do céu. A terra ela mantinha todas as árvores, as plantas, os animais e até os seres vivos através desse orvalho. E a palavra que Noé pregava era uma palavra cheia de mistério. E você sabe que a palavra que nós pregamos, ela para o mundo, ela é cheia de mistério. Ela é revelada para nós que estamos na igreja. E quanto mais perto nós estamos do Senhor, parece que mais simples vai se tornando a palavra de Deus para nós. A ponto às vezes da gente não conseguir entender como que um amigo não consegue ouvir, como que um parente não consegue entender, e a gente às vezes fica até meio irritado com isso, porque meu Deus, eu estou falando e a pessoa não entende. Mas é por causa da escuridão que as pessoas se encontram, é por causa do distanciamento que as pessoas estão, é por causa da surdez que o Deus desse século provoca na vida das pessoas, é por causa da cegueira que o Deus desse século provoca na vida das pessoas, e a presença de um espírito que a Bíblia o chama de espírito de engano, que opera nos filhos da desobediência. Então há um espírito sobre a face da terra que engana as pessoas. Ele não pode nos enganar,
Porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele é aquele que nos guia. Por isso que nós precisamos ser, quanto mais possível, espirituais. A Bíblia fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é. Então, aquele que já nasceu, como disse o Senhor Jesus, explicando esse mistério para Nicodemos, aquele que já nasceu de novo, precisa então fazer com que haja um despertamento espiritual cada vez mais. E como que você faz esse despertamento espiritual? É aqui na igreja? Não, aqui na igreja você recebe em pouco tempo, é muito rápido, você recebe uma orientação, você recebe uma direção, mas isso acontece lá em casa mesmo, isso acontece na sua vida dedicada à oração, a uma vida dedicada a ler a palavra de Deus, meditar, não é só ler, é meditar na palavra de Deus, uma vida compromissada em obedecer a palavra de Deus, e é isso que vai despertando na nossa vida o novo nascimento, entendeu? Porque aí aquela velha criatura vai morrendo e vai nascendo essa nova criatura em Jesus Cristo na nossa vida, não é isso? E com isso, os nossos olhos naturais, eles começam a dar lugar aos olhos espirituais. Então a gente consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Os nossos ouvidos naturais vão dando lugar aos ouvidos espirituais, a ponto de criar um grande conflito, porque você começa a ouvir a voz de Deus, enquanto o outro ouve a voz do diabo. E você começa a irritar pessoas, porque você fala assim: Deus falou comigo. E as pessoas começam a ficar irritadas, porque elas não ouvem Deus falar. E como é que você é capaz de ouvir Deus falar? É porque os seus ouvidos naturais, eles vão dando lugar aos ouvidos espirituais, e assim sucessivamente, de maneira que nós vamos cada vez mais tendo intimidade com as coisas do Senhor, e o mundo vai se distanciando cada vez mais da presença do Senhor, como naquela época. Veja que Noé estava cada vez mais dentro da arca, família de Noé cada vez mais dentro da arca, cada tábua que ele pregava, cada madeira que ele erguia, ele estava mais dentro dela, e o mundo cada vez mais fora dela, até que ela foi terminada. E quando tudo estava dentro, pessoal, a Bíblia fala que a porta foi fechada. Mas a porta não foi fechada por Noé, e nem por ninguém da família dele. A Bíblia fala que a porta foi fechada por fora. O nosso Deus é o Deus que abre, e a porta que Ele abre, ninguém. Mas o nosso Deus também é o Deus que fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Nós estamos diante de uma porta aberta. Nós estamos vivendo o tempo da salvação. A porta da salvação está aberta, mas um dia ela vai ser fechada. E ela não vai ser fechada por nós, ela vai ser fechada por Ele, porque foi Ele que abriu. E se Ele abriu, é só Ele que fecha. Amém, irmão? Por isso que a gente não pode duvidar. Às vezes a gente se enche de incredulidade e fala assim: olha, aquela pessoa não tem mais jeito, aquela pessoa não dá mais, cansei de pregar o evangelho para ela, cansei de falar, olha, não tem jeito. Olha, a porta da salvação ainda está aberta. Enquanto a porta da salvação estiver aberta, o Espírito Santo, não somos nós, esse é o nosso erro. A gente quer salvar, não, o Espírito Santo é que faz a obra, o Espírito Santo é que trabalha, irmão. E sabe por que nós
nos colocamos e nos projetamos na frente porque a gente despreza o tempo do Espírito Santo. Esse momento é o momento do Espírito Santo. Você sabe por que a igreja está aberta? Por causa do Espírito Santo. Você sabe por que a igreja ainda está aqui? Por causa do Espírito Santo. Você sabe por que nós estamos curados? Por causa do Espírito Santo. Você sabe por que nós temos a certeza da salvação? Por causa do Espírito Santo, irmão. A porta da arca foi fechada. E a Bíblia fala que eles estavam lá dentro, mas que muito embora a porta estivesse fechada, existia uma janela que estava aberta. E a janela da arca, interessante, a janela da arca não era nem do lado direito e não era nem do lado esquerdo, nem na frente da arca e nem atrás da arca. A janela da arca era em cima da arca. Só existia uma saída lá, e a saída era para cima, irmão. Para nós, irmão, não existe outra saída. A nossa única saída é para o céu. Aleluia. Tudo que nós precisamos vem da onde? É para lá que nós temos que olhar, irmão. Quando você estiver aflito, olha para onde? Quando você estiver doente, olha para onde? Quando você se sentir sozinho, olha para onde? Diga assim: existe uma janela aberta no céu. Pode aplaudir e glorificar a Deus. E aquele mistério que Noé pregava aconteceu. A chuva que nunca tinha caído, caiu. Mas o dilúvio não foi só águas que vieram de cima. A Bíblia fala que as fontes de baixo começaram a jorrar água. O dilúvio foi água de cima e foi água de baixo. E encheu toda a terra. Toda a terra. Foi um juízo, foi uma sentença. Toda a humanidade experimentou aquela situação. E a Bíblia fala que isso foi feito para que houvesse um processo de purificação, para que a humanidade pudesse se colocar diante de Deus em santidade. Então uma nova linhagem ia surgir, uma nova linhagem ia nascer, e isso ia acontecer através da família de Noé. Mas você sabe que mesmo depois do dilúvio ter passado, você sabe que a família de Noé se multiplicou, mas o pecado também se multiplicou. E o pecado veio se multiplicando, a ponto de um novo Noé aparecer na história, não é isso? A ponto de Jesus pessoalmente estar entre nós e pregar e ensinar as coisas de Deus para toda a humanidade, e toda a humanidade mais uma vez não dar ouvido à palavra de Deus. E mesmo Jesus ensinando, e mesmo Jesus revelando o amor de Deus para todos nós, o pecado foi se multiplicando. E o pecado está e continua se multiplicando. De forma que é inevitável um novo juízo vindo do céu. É inevitável. Haja visto que as profecias nos revelam o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que haverá de acontecer. Mas nesse texto que nós lemos, a Bíblia ela nos revela aqui algo que é importante para a igreja nos dias de hoje. Então veja que a Bíblia fala que no tempo de Noé
O que faltou? Faltou obediência a Deus, porque Deus mandou uma palavra para todo mundo. Faltou uma resignação pessoal, uma humildade dos homens. Faltou. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Você veja que diante de tudo que está acontecendo, de coisas que estão sem controle, que não tem ninguém que possa dar uma direção às coisas que acontecem, mesmo assim, o nome de Deus não é cogitado, o nome de Deus não é lembrado. Se confia na ciência, se confia na política, se confia no palpite, se confia nos homens, mas ninguém busca a Deus. Por isso que a igreja nessa hora, ela precisa ter uma referência sólida. Nós não podemos pautar nossa vida, nossas atitudes baseada nas coisas que o mundo faz, pessoal. O mundo está à deriva. Nós temos a direção do Espírito Santo. Então nós precisamos ter a direção do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. E nós não podemos ficar dando ouvido. Há uma coisa aqui, há uma coisa lá. A igreja, ela precisa andar de uma maneira diferente. Ela precisa andar como Israel andou lá no deserto, durante o dia, debaixo da nuvem, e à noite, debaixo da coluna de fogo. No deserto, eles tinham uma direção. Nós estamos no deserto, pessoal, e o Espírito Santo precisa ser a nossa direção, pessoal. Então a Bíblia fala, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora, que Noé, naquela época, ele percebendo que a chuva já havia parado, ele não sabia das águas que vinha de baixo, porque não dava para ver, mas as águas que vinha de cima já tinha parado. Mas entretanto, aonde ele olhava, ele enxergava água. Então ele precisava saber se existia um lugar seguro. Ele precisava de uma direção, porque ele não estava pilotando a arca estava sendo conduzida por Deus. A arca estava sendo dirigida por Deus. E para que ele pudesse ter uma referência, a Bíblia fala que ele então pega primeiro um corvo, solta um corvo, o corvo não trazia resultado, então ele pegou uma pomba, e ele soltou a pomba pela primeira vez. A pomba foi até onde ela conseguiu, e ela voltou. E quando ela retornou, Noé a recebeu, e Noé compreendeu que ainda não havia nenhum lugar enxuto sobre a face da terra. Aquela pomba não pousou em nenhum lugar. Por quê? Porque havia água sobre toda a face da terra. Um grande mar. Era um só mar. Não tinha as divisões dos oceanos, não tinha. Era um só mar em toda a terra. E você sabe que o mar na Bíblia, ele tem a simbologia de mundo, de povos, de pessoas, de multidões, um mar de multidão. Então aquela pomba não achou ninguém, nenhum lugar que ela pudesse pousar. Assim é o mundo hoje, pessoal. Você sabe que a pomba, ela é o símbolo do Espírito Santo. Depois do dilúvio, veja, depois do dilúvio, o Espírito Santo não achou lugar para pousar no coração de ninguém. Até mesmo a família de Noé acabou se envolvendo logo depois no pecado. E o Espírito Santo não achava lugar para poder então estar nesse mundo e fazer com que as pessoas pudessem compreender as coisas de Deus, exceto
aquelas pessoas que foram sendo levantadas, que nós conhecemos como os profetas. Mas os profetas do Velho Testamento, e todas essas pessoas que nós vemos após a aliança de Abraão, a Bíblia não fala que eles recebiam o Espírito Santo. A Bíblia fala que eles tinham o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus é a manifestação do próprio Deus. É a presença do próprio Deus ali, dando a revelação, Então os profetas, eles tinham o Espírito de Deus. Por quê? Porque eles estavam e eles viviam ainda influenciados, mesmo os profetas, pelo pecado. O pecado de Adão não havia sido resolvido, ainda estava no ser humano. Então a pomba, assim como ela saiu e não achou lugar, assim o Espírito Santo não achava lugar. Porque Abraão se envolveu com o pecado. Isaac também tropeçou no pecado. Jacó tropeçou no pecado. Os patriarcas tropeçaram no pecado. Então o Espírito Santo não encontrava lugar. Daniel tropeçou no pecado. Davi tropeçou no pecado. E não havia lugar. Então aquela pomba veio, e do jeito que ela veio, ela voltou para a arca. Assim era o Espírito Santo. Ele vinha, mas do jeito que vinha, não encontrava um sequer, e voltava para o céu. Mas aí, passado um tempo, a Bíblia fala que Noé esperou 7 dias. Por que 7? Porque 7 é um número inteiro na palavra de Deus, é um número perfeito. 7, na linguagem do tempo, significa um tempo perfeito, um tempo estabelecido por Deus. Então a Bíblia fala que Noé esperou 7, mas é como se falasse assim: olha, foi um tempo, e depois de um tempo, Noé então soltou pela segunda vez aquela pomba. E aquela pomba então voltou com um raminho de oliveira. Aleluia. Depois de um tempo de não se haver lugar no ser humano para que o Espírito Santo pudesse estar, a Bíblia fala que num determinado dia veio entre nós o Filho de Deus. Aleluia. E ele nasceu, e ele cresceu. E você sabe que quando ele já estava homem, num determinado dia, a Bíblia fala que ele foi até o deserto, até o Jordão, para se encontrar com João Batista. Porque João Batista estava pregando a palavra do arrependimento, e estava batizando para o arrependimento dos pecados. João Batista estava trabalhando, foi o último profeta enviado por Deus para tentar resolver aquela situação. O problema era resolver o pecado. Sabe qual é o problema da sua vida? Não é a sua esposa, não é o seu marido, não são os seus filhos, não é o seu emprego, não é o dinheiro que você tem. O problema da nossa vida se chama pecado. Sua esposa é uma bênção, seu marido é uma bênção, os seus filhos são bênçãos, o seu trabalho é bênção. Mas então, por que é o pecado? Pastor, mas o senhor está falando que eu estou envolvido no pecado? É aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. Quanto menos pecado, uma vida mais tranquila você vai ter. Pode ter certeza no que eu estou te falando, pode confiar. E quanto mais você tropeça no pecado, mais aflições se levantam contra a sua vida. É você mesmo que sofre, e aqueles que estão com você, porque a Bíblia fala que
o pecado é visitado, o pecado dos pais é visitado aonde? Nos filhos. E os filhos sofrem muitas vezes por causa do pecado dos pais. Então veja que não havia lugar, mas naquele dia, Jesus desce até João Batista, e mesmo João Batista se recusando em batizá-lo, a Bíblia fala que Jesus disse assim para ele: é necessário que se cumpra as Escrituras. E aí João Batista chamou a atenção de todo mundo e disse assim: olha, eu vou apresentar para vocês uma pessoa especial. Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Qual é a solução para o pecado? É Jesus, amém? Diga, a solução para o pecado é Jesus. E quando Jesus desce às águas, a Bíblia fala que, veja aqui o que é o batismo, pessoal. O batismo não é um pouquinho de água na cabeça. O batismo não é você entrar debaixo do chuveiro. O batismo é um mergulho. A própria palavra batismo significa mergulho. A Bíblia fala que quando ele foi levado às águas, logo que ele saiu, quer dizer, como é que uma pessoa pode sair sem entrar? Então Jesus, ele entrou nas águas, e o batismo de Jesus é a referência, pessoal. A referência não é o batismo daquela igreja, da outra igreja. A referência é o batismo de Cristo. Nós somos discípulos de igreja? Nós somos discípulos de quem? Jesus é a referência. E a Bíblia fala que logo que ele saiu, veio sobre ele o Espírito em forma do que, pessoal? De pomba. Aquela pomba achou lugar. Aleluia. Por isso que a pomba que Noé soltou, ela voltou com o que no bico, pessoal? Oliveira. E da oliveira saía a azeite, que esmagada, espremida, se fazia o azeite, que é o simbolismo da unção. Ela voltou com um raminho de oliveira, falando no mistério de Deus, que isso um dia ia acontecer. E como de fato o Espírito Santo, quando foi enviado, ele encontrou alguém diferente. Ele encontrou a Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo não tinha pecado. E a Bíblia fala que aquele Espírito veio sobre ele em forma de pomba, e uma voz se manifestou no: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não era simplesmente um profeta. Jesus não era simplesmente um conhecedor das Escrituras. Jesus é um ungido de Deus. Jesus é o Cristo, diga o Cristo, ungido de Deus, Salvador do mundo. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Então, já na época de Noé, o evangelho estava sendo pregado, dizendo que o mundo não é capaz, não tem lugar no mundo para que o Espírito Santo possa pousar. Não tem lugar no mundo. Por isso que nós fomos retirados do mundo, pessoal. A Bíblia fala que o mundo não o conhece, o mundo não pode ouvi-lo, o mundo não pode vê-lo. O mundo não tem nenhuma intimidade com o Espírito Santo. E aquele que quer ter, então, é isso que é interessante para nós, aquele que quer ter intimidade com o Espírito Santo precisa sair do mundo, porque no mundo a pomba não pousa, no mundo o Espírito Santo não vem. Aleluia. Então veja que depois de ir e voltar a encontrar lugar, ela achou
um ungido, ela achou um escolhido, ela encontrou Jesus Cristo. Então, na época de Noé, estava dizendo: olha, haverá um escolhido, haverá um ungido, haverá um separado, haverá um que não se contaminará, haverá um que será puro. E este foi Aí a Bíblia fala que depois dela voltar com um raminho, e é interessante, né, que esse raminho, simbolizando Jesus como ungido, é interessante que tem uma passagem bíblica, que a Bíblia fala que Jesus entrou um pouco antes da sua crucificação, num lugar chamado Getsemane. O Getsemane era um lugar onde tinha algumas oliveiras da melhor qualidade que existia em Israel. E dali do Getsemane saía o melhor azeite. E a própria palavra Getsemane significa isso, significa prensa. Existia ali naquele jardim as melhores oliveiras plantadas. Daquele jardim saía o melhor azeite de Israel. Mas no dia que Jesus entrou ali, entrou naquele lugar a maior oliveira de Israel. Entrou naquele lugar aquele que era o maior ungido de toda a história. Aleluia. E a Bíblia fala que foi ali que Jesus foi moído. Foi ali que Jesus então transpirou gotas de sangue. Aleluia. Mas quando Jesus foi moído naquele lugar, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A unção dele alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Aleluia. E aí a Bíblia fala que, passado mais 7 dias, Noé solta a pomba de novo. E aí a pomba vai e não volta, porque a pomba achou lugar. Você poderia ter te dado um glória a Deus. Você poderia ter dado um aleluia. Sabe por que a pomba não volta mais? Porque a pomba achou lugar, pessoal. Eu vou falar de novo, a pomba achou lugar. Esse lugar é você, meu irmão. Por isso que ela não voltou mais lá para a arca. Porque veja que depois que Jesus é crucificado, o que ele disse? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de pó. Ele estava falando sobre o quê? Sobre essa pomba. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. E eles ficaram reunidos ali em Jerusalém, em oração. E depois de 120 dias, fala assim, 120 dias. Está vendo, irmão? Como é importante perseverar na oração. Tem gente que quer fazer uma oração e quer resolver o problema. Tem gente que quer fazer uma oração e quer ser curado. Tem gente que quer fazer uma oração e quer ser liberto. Tem gente que quer fazer uma oração e quer receber o Espírito Santo. Eles ficaram quanto? 120 dias de oração. Teve gente que desistiu, teve gente que foi embora, teve gente que cansou, teve gente que tinha o que fazer. Olha, eu tenho mais o que fazer. Tem gente que sempre tem mais o que fazer. Tem gente que tem mais responsabilidade com coisas naturais do que com coisas espirituais. Mas pensa comigo, as coisas naturais, elas são temporais, e as coisas espirituais, elas são. Por que nós fazemos essa opção de coisas que são passageiras, pessoal? Por que nós não privilegiamos as coisas espirituais? Por que nós não nos dedicamos a elas? Porque elas serão eternas na nossa vida. Elas nunca se acabarão, pessoal. Elas serão dignas de um salário.
As naturais às vezes nos trazem até prejuízo, mas as espirituais, fala a Bíblia, que ela será digna de galardão. Aleluia. Então a Bíblia fala que eles ficaram ali, alguns conseguiram permanecer 120 dias. Diga para quem está do teu lado, fala, persevera, persevera. E num dia como o outro qualquer, eles disseram assim, que vamos fazer hoje? E com certeza alguém falou, vamos louvar, vamos orar, e depois da gente orar, a gente vai louvar, e depois da gente louvar, a gente vai orar. E eles começaram aquele dia louvando e orando e louvando. Eu não sei como que você começa o seu dia, mas se o seu dia começa no material, ele vai ser um dia material por todo ele. Mas se você começa o dia no espiritual, o seu dia vai ser espiritual por todo ele. Se você já levantar da cama atrasado, preocupado, correndo, agitado, assim vai ser o seu dia. Mas se você levantar com tempo para Deus, o seu dia será na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que eles estavam lá orando e louvando, louvando e orando, quando de repente veio sobre eles um vento que encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do... A pomba achou lugar. E depois daquele dia, até hoje, nunca mais voltou para o céu. Mas ficou conosco, está conosco, vai permanecer conosco, até que a igreja seja levada para o céu. Você pode adorar a Deus e glorificar o Senhor. Aleluia. O céu nunca mais viu o Espírito Santo lá. Olha que coisa preciosa. O Espírito Santo está aqui. Noé nunca mais viu aquela pomba. Ela achou luz. Será que tem lugar para o Espírito Santo aqui nesta noite, pessoal? Nós é que temos que preparar lugar. Jesus disse assim para os apóstolos: olha, vai até tal lugar, lá você vai encontrar um homem com um cântaro, e lá existe um cenáculo que já está mobilado, e vocês vão chegar lá, e é só vocês fazerem os preparativos para a Páscoa. Irmão, Deus fez tudo. Deus enviou a Jesus Cristo para que o Espírito Santo pudesse se aproximar. Aleluia. Porque o Espírito Santo não podia pousar. Mas veio Jesus, e em Jesus ele fixou o primeiro lugar. E ele disse: olha, eu vou para o Pai, e quando eu chegar para o Pai, eu vou pedir para que Ele vos envie o Espírito que estava com Ele. E o Espírito Santo veio sobre nós desde o dia de Pentecostes para nos abençoar. Mas o Espírito Santo, ele permaneceu por quê, pessoal? Por que a pomba foi e não voltou mais? Porque ela encontrou firmeza. Ela encontrou lugar firme para pôr. Quando que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida? Quando o Espírito Santo encontrar em você firmeza. Firmeza, irmão, você precisa se firmar. Precisa firmar no casamento. Precisa firmar no trabalho. Precisa firmar na fé. Precisa firmar o passo. Precisa firmar a ideia.
firmar o coração. Você não pode ficar pelos ventos. Você não pode ficar à deriva. Você não pode ficar buscando um conselho aqui, um conselho ali. Você não pode ser como água. Você não pode afundar. Você tem que ter sustentabilidade, você tem que ter firmeza. As coisas de Deus, elas são consistentes, elas não são mais ou menos, elas não são vulneráveis, elas são sólidas e firmes, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele precisa de um lugar firme. Ele precisa de um coração estabelecido, decidido, firmado, compromissado. Veja que o nosso Deus não é um Deus apenas de aproximação, mas o nosso Deus é um Deus de firmeza, Ele é um Deus de aliança. De aliança, irmão. Então firma tua... mas as coisas não acontecem comigo. É porque você não está firme. Firma nas coisas. Firma o passo. Caminha com segurança, não fica fazendo curva. Não fica dando volta. Não fica buscando atalho, não fica tentando, sabe, encurtar o tempo, não fica tentando só ter lucro, não fica pensando somente nas coisas temporais. Não, irmão, estabeleça um compromisso com Deus. Tem um hino que fala: solta o cabo da nau, irmão. Deixa Deus guiar, deixa Deus te orientar. Fique firme nele, e Ele te encherá com o Espírito Santo. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Diga para quem está do teu lado, fala: agora eu vou firmar. Fala aí. Quando você liga num telefone, parece que o irmão já não tem mais aquele, já mudou. Quando você pensa que ele está com um carro, ele já está com outro. Quando você pensa que ele mora aqui, ele já mora lá. Quando você pensa que ele está nessa igreja aqui, ele já está na outra. Quando você pensa que ele está com aquela esposa, ele já mudou para uma mais nova. Irmão, tem firmeza. As pessoas estão buscando apenas vantagem. As pessoas estão indo no conselho do mundo, pessoal. Nós somos um povo enraizado. Nós somos um povo firmado. Nós temos um endereço na eternidade. Nós vamos morar no... Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Sabe, 3 coisas eram importantes para Israel. Simbolicamente, o pão, o vinho e o óleo. E essas 3 coisas foram trazidas para a igreja como coisas importantes para a igreja. O pão e o vinho, porque fazem parte da nossa comunhão, foi escolhida por Jesus para caracterizar a nossa fé. Tem gente, por exemplo, tem igreja, você sabe, tem igreja evangélica que usa a cruz como símbolo. O símbolo da nossa fé não é a cruz. A primeira igreja de Atos dos Apóstolos usava como símbolo o peixe. Por isso que em algumas Bíblias, veja aí, se na capa da sua Bíblia tem um peixinho, veja aí. Tem um peixinho aí, veja aí. Algumas trazem um peixinho, bem na capa do lado de fora. A cruz é sinal de maldição.
Então, por causa da perseguição, para que se caracterizasse, fizeram lá o símbolo de um peixe. E por que um peixe? Porque Jesus, quando esperou os discípulos, Jesus já estava com o peixe pronto para que eles pudessem comer. E aquilo ficou muito caracterizado na mente deles. E para não falar o nome de Jesus, então eles usavam o símbolo do peixe. E como simbologia trazida pelo Senhor, nós temos o cálice e nós temos o pão. O pão que simboliza o corpo. E o cálice que simboliza o sangue. E além de, porque parece que esses dois são o principal. Mas atrelado a eles está o azeite, está o óleo. Porque não dá para a gente simplesmente ter a participação com o pão e a participação com o cálice sem a participação do óleo. Porque o óleo simboliza a unção. Aleluia! Então o que Deus preparou para nós é uma aliança não simbólica, como muitas pessoas às vezes pensam. Não, Deus preparou uma aliança para nós, viva e poderosa. É a aliança de Jesus, estabelecida pelo poder, não da nossa escolha. Eu escolhi vir para a igreja, eu escolhi participar da ceia. Não, irmão, nós vamos ser fracos. Porque a nossa força, ela é pouca diante da força que nós precisamos nesse mundo. Mas quando a gente une o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, na unção do Espírito, aí você fica forte. Então, não basta você simplesmente participar do cálice, você tem que ter unção. O Espírito Santo precisa pousar na sua vida. O Espírito Santo precisa vir sobre ti. O Espírito Santo precisa encontrar lugar no seu coração, irmão. É Ele que dá a unção, é Ele que faz aqui tudo isso, sabe interagir e operar. É Ele que faz com que tudo isso não vá para o nosso ventre como se fosse um alimento natural, porque isso é físico. Se nós simplesmente comermos do pão e bebermos do cálice, nós vamos estar fazendo uma refeição, um lanchinho. Um lanchinho. E a ideia da Santa Ceia não é um lanchinho. A ideia da Santa Ceia é te fortalecer e te preparar. Então, isto que é material precisa ser transformado no espírito. Então você come do pão, você bebe do cálice e recebe sobre a cabeça a unção do Espírito. O Evangelho sem o Espírito Santo não é nada. O Evangelho sem o Espírito Santo não acontece. Paulo falava isso. Paulo dizia assim: olha, eu não vim pregar o Evangelho para vocês com palavras persuasivas, com palavras estimulantes, sabe? Não é palavra positiva o Evangelho. O Evangelho não é para te levantar uma autoestima. O Evangelho não é para você se achar mais poderoso. O Evangelho não é para te levantar o astral. Então Paulo dizia isso: olha, vocês se preparem, porque eu não vim falar para vocês palavras para te levantar a autoestima, palavra para te acalmar. Não, eu vim te pregar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus, irmão. E é isso que eu quero que você saiba, que o Espírito Santo, quando ele veio, ele não pousou somente sobre a vida dos pastores.
A Bíblia fala que ele veio como um vento impetuoso e todos, diga todos, foram cheios do Espírito. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Estou falando da sua vida. Estou falando da sua vida. Estou falando que Deus preparou aqui a ceia, mas que o Espírito Santo quer entrar na sua vida. Estou falando para que você possa sentir em você o poder de Deus. Poder de Deus. Estou falando em você começar a orar. Estou falando em você começar a enfrentar situações. Estou falando em você deixar o estado de dependência e se tornar livre em Cristo, porque aquele que em Cristo libertou, livre está. Aleluia. Pode aplaudir e glorificar, irmão. Mas para o Espírito Santo pousar, ele precisa de consistência. Ele precisa de Diga para quem está do teu lado, fala, eu vou firmar. Fala, eu vou firmar. Eu vou firmar agora. Aleluia. Eu vou firmar em Deus. Firme em Deus. Fala para o irmão, fala, firme em Deus, irmão. Firme em Deus. O que você quer saber? Firme em Deus. Qual é a sua preocupação? Firme em Deus. Qual é o seu momento? Firme em Deus. Diga, firme em Deus. Diga isso para os fracos. Vai para os valados. Vai para as esquinas e diga isso para as pessoas que estão fragilizadas, destruídas. Diga para elas, firme em Deus. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso, irmão. E é nele que nós precisamos. Então quando a pessoa está firme em Deus, o Espírito Santo acha lugar. Porque o Espírito Santo é de quem? Não é nosso. Não é meu, não é seu. Ele não vem para ser nosso. Agora eu recebi o Espírito Santo e ele é meu. Não. O Espírito Santo é de... Então, se nós não estivermos firmados, eu estou firmado na minha fé. Em que a sua fé? Que fé é essa? Existe muita fé. Existe a fé que a gente quer. Existe a fé que nos agrada. Existe a fé que me leva a fazer aquilo que eu sonho. É uma fé. E eu coloco essa fé na conta de Deus. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a nossa fé ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Então quando a minha fé está fundamentada na palavra de Deus, logo já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou firmado na palavra de... E aí o Espírito Santo acha lugar em mim. Aleluia. Porque ele não vem para me agradar, ele vem para agradar a Deus na minha vida. Pode aplaudir, glorificar. E para concluir, sabe o que eu quero te dizer? Que está escrito assim na Bíblia, que isso é para nós. Eles lá diziam assim, isso é para nós. Isso é para os nossos filhos. Então isso era para eles. Era para os filhos deles. Notícia boa. E é para tantos quantos vierem a crer. Quem crê aqui nesta noite? Quem crê? É para você, irmão. É para você, irmã. É para você. Não é só para nós pastores, é para você.
uma vida ungida. Ungida, é isso que Deus quer, é isso que o Senhor Jesus preparou para você. Não é um evangelho simples, é um evangelho ungido. Amém? Fica de pé, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Diga: é o pão e o vinho, é o corpo e o cálice, e a unção sobre a minha cabeça. Fecha os teus olhos. João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fica com seus olhos fechados, escuta o que eu vou te dizer. Nós podemos te servir a comunhão. Eri canta lá macho de cantarébias, neri anda lá mas. Nós podemos te entregar o corpo, nós podemos te entregar o cálice, mas ainda continua só Ele podendo te encher com o Espírito Santo. Só Ele que pode te encher com o Espírito Santo. Daqui a pouco vai passar por você um obreiro que vai dizer assim: isto é o corpo de Cristo, tomai e comei. Isto é o sangue de Cristo, tomai e bebei. Mas quem derrama o óleo sobre a tua cabeça é Ele, é Jesus. Então lança fora agora toda a sua fragilidade, inconsistência. Lança por terra agora todas as suas dúvidas. Lança por terra agora todos os seus questionamentos. E firme em Deus. Firme em Deus agora. Firme em Deus. Firma teu pensamento nele. Diga assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Firma nele, irmão. Firma nele. Firma tua fé nele. Firma tua família. Desfaz a mala. Desfaz a mala. Pega a mala e joga fora. Essa mala está te atrapalhando, porque vira e mexe você faz a mala. Então pega a mala e joga fora. Firma a sua família. Firma a sua vida profissional. Perde sua carteira de trabalho. Pede para tua esposa guardar e você não saber quem é. Pede para o seu marido guardar e você não saber onde está. E firma. Porque senão você ara, planta, mas nunca colhe. Firma. Ara, planta e unção, irmão. Unção. Quem ara para plantar. Quem ara com firmeza. Eu vou arar e vou plantar. Quem planta com firmeza. Eu vou plantar e vou colher. E quem colhe com firmeza. Fala: eu vou colher e vou prosperar. Firma a tua aliança com Deus agora. Firma. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer o que Deus fez com Israel. Fecha teus olhos agora, porque daqui a pouco você vai abri-los.
Quando Israel saiu do Egito, Deus passou eles pelo mar, e logo depois deles terem passado, o que aconteceu? O mar fechou. Pois é, fecha todos os caminhos que fazem você retornar, fecha todo, explode todos os viadutos, todas as pontes, e para trás não tem como mais voltar. A gente não firma o retrocesso, a gente firma o progresso. A gente não olha para trás, a gente olha para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Então derruba agora, derruba pela fé. Fala, para trás não tem mais como retornar, agora é só para frente. Isto. Não tem mais plano B, não tem mais atalho, não tem mais escape, agora só tem o alvo, só tem Jesus, só tem Jesus. Então, como não tem mais volta, como não tem mais ponte, como não tem mais caminho, como não tem mais viaduto, não tem mais atalho, não tem mais nada, agora você ficou por conta. Agora você precisa de quem? Você precisa do Espírito Santo. E aí começa a acontecer as coisas na sua vida. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: eu quero, meu Deus, o Espírito Santo, porque eu preciso do teu Espírito Santo. Pode aplaudir, glorificá-lo. Enquanto você aplaude, fala, eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não estamos te pedindo o Espírito Santo para que ele possa ser mais um objeto na nossa casa. Não estamos pedindo o Espírito Santo para que ele seja mais uma joia no nosso tesouro, meu Deus. Nós não estamos aqui pedindo o Espírito Santo para a gente falar em língua, para a gente dar glória. Nós estamos buscando o teu Espírito Santo porque nós sabemos que a igreja, ela não vai sobreviver sem o seu Espírito, meu Deus. A igreja precisa nesse momento de ter discernimento de Espírito. Ela precisa ver, meu Deus, além dos olhos da carne. Tua igreja precisa ouvir além daquilo que os ouvidos naturais ouvem. A tua igreja precisa de revelação. Tua igreja precisa de profecia, mas a verdadeira profecia, não dos profetas velhos. Tua igreja não precisa dos profetas homens. Tua igreja precisa da profecia verdadeira, meu Deus, da tua palavra, Pai. Porque se a tua igreja não tiver discernimento, se a tua igreja não tiver revelação, se a tua igreja não tiver a verdadeira profecia, está escrito que o povo se corrompe. Então, meu Deus, para que não haja corrupção, para que ninguém venha se estragar, para que ninguém venha apodrecer, meu Deus, para que ninguém venha se contaminar, para que ninguém venha, Senhor, se perder. É por isso que nós estamos te pedindo teu Espírito Santo.
para que Ele possa nos encher, para que Ele possa nos consolar, para que Ele possa nos dirigir, para que Ele possa nos ensinar, para que a gente não venha errar o caminho, porque na verdade a igreja só vai chegar a Ti se ela seguir o Espírito Santo, porque não somos nós que vamos a Ti, mas é o Espírito Santo que vai nos levar a Ti, Senhor. Levanta a tua mão para o céu mais uma vez e peça a Deus o Espírito Santo. Peça a Deus o Espírito Santo, para que Ele possa derramar sobre a tua vida, para que Ele possa te encher, te ungir, para que Ele possa te dar vida, para que Ele possa te fazer resplandecer, para que Ele possa te dar o discernimento, a revelação, para que Ele possa te ensinar a palavra, para que Ele possa te ajudar nesses tempos difíceis, onde um diz que é por aqui, o outro fala que é por lá, mas quando existir na sua vida 2, 3, 4 caminhos, o Espírito Santo te ensinará o caminho verdadeiro. O Espírito Santo não te deixará vacilar. O Espírito Santo não deixará ninguém te enganar. O Espírito Santo não vai permitir que ninguém venha te atrapalhar. O Espírito Santo, Ele está aqui para ajudar. E Ele encontra e procura lugar nesta noite em nossas vidas. Diga: vem, Espírito Santo, vem pousar. Põe a mão no seu coração agora. Aleluia. E se firma nele. Se firma em Deus agora. Total dependência dele. Total dependência dele. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Deus. Eu tenho sede de Ti, meu Deus. Tenho fome de Ti, Senhor. Sozinho, meu Deus, a gente tropeça, sozinho a gente cai. Aleluia. Segura nas mãos dele agora. Segura nas mãos dele. Segura, porque você não vai afundar, você não vai se perder, você não vai fraquejar. O Espírito Santo te fortalecerá, o Espírito Santo te guiará, o Espírito Santo te ensinará. O Espírito Santo vai fazer uma obra gloriosa, Ele vai te transformar, vai encher o teu coração de amor, vai encher os teus lábios de louvor, vai encher tuas mãos de prosperidade. O Espírito Santo vai reinar. Louvado seja Deus. Diga: eu recebo o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, enche o meu coração, enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha igreja com o teu Espírito Santo. Enche o meu coração, Senhor. Enche a minha boca, os meus pensamentos com teu Espírito Santo. Diga: eu recebo teu Espírito Santo. Aleluia. Levanta a sua mão. Meu Deus e meu Pai,
eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama sobre os teus filhos agora a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito. E aquele que recebe, diga comigo, bem alto para Jesus agora. Aleluia, glória a Deus.